Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas, e que tem por finalidade o julgamento das contas da ex-prefeita municipal, doutora Adriana Dear Delbem, referente ao exercício financeiro de 2010. Convido a doutora Adriana Dear Delbem, ex-prefeita municipal de Conchas, e sua digníssima advogada, doutora Tarsila Machado Alves, a tomarem assento no plenário desta Casa de Leis. Anoto que, embora convidada, a ex-prefeita e sua advogada não se encontram no recinto. Esta sessão ordinária obedecerá ao rito previsto no parágrafo único do artigo 302 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. É de conhecimento de todos os vereadores que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao proceder à análise das contas do Poder Executivo referente ao exercício financeiro de 2010, processo TC 2626/026/10, emitiu parecer final favorável à aprovação destas, com recomendações para a origem e fazendo ressalvas com relação a outras questões ainda não apreciadas e julgadas, determinando, pois, a formação de autos apartados para apreciação e julgamento dessas pendências. Todavia, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, dentro das competências que lhe são natas, por unanimidade de votos, emitiu relatório opinando pela rejeição das contas em comento. Em razão de entender que o julgamento das contas de 2010, feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não foi um julgamento técnico e legalista, mas sim um julgamento político que não pode prevalecer, em razão disso foi constituída uma comissão especial para averiguação dos fatos apontados no parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a qual também, por maioria de votos e após a apresentação de defesa pela ex-prefeita doutora Adriana Dear Delbem, concluiu em favor do parecer emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ou seja, a favor da rejeição das contas da ex-prefeita doutora Adriana Dear Delbem, referente ao exercício financeiro de 2010. A presidência dessa Casa entende como necessária a leitura das seguintes peças: relatório final do TCE sobre as contas do Poder Executivo do exercício financeiro de 2010, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, defesa apresentada pela ex-prefeita doutora Adriana Dear Delbem, relatório final da Comissão Especial e o voto apartado. Consulto o relator da Comissão Especial, vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, para se manifestar acerca da aprovação da leitura ou para apontar outras peças para serem lidas. Consulto a advogada da ex-prefeita, doutora Adriana Dear Delbem, para se manifestar acerca da aprovação da leitura ou para apontar outras peças para serem lidas. Uma vez que não se encontram presentes no recinto, embora devidamente intimadas para tal. Convido o senhor oficial administrativo Antônio José Serafim para fazer a leitura do relatório final do TCE sobre as contas do Poder Executivo do exercício financeiro de 2010.
Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo TC 0026/026 de 2010, Prefeitura de Conchas. Exercício 2010, Prefeita Adriana Adearo Delbem. Advogados: Cristiane Caldarelli, Renata Zeuli de Souza e Marcos Vinícius Ibanez Borges. Acompanham TC 2626/126/10 e expedientes TC 544/009/11, TC 895/009/11, TC 1047/009/11 e TC 16511/026/12. Aplicação no ensino: 25,28%. Profissionais do magistério: 78,38%. Do Fundeb. Aplicação total do Fundeb: 100%. Despesas com pessoal: 47,62%. Despesas com o setor de saúde: 23,87%. Remuneração dos agentes políticos em ordem. Execução orçamentária: déficit de 3,37%. Parecer favorável. Vistos, relatados e discutidos os autos, a Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 28 de agosto de 2012, pelo voto dos conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, relator, Antônio Roque Cittadini, presidente, e da conselheira Cristiana de Castro Moraes, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas do Executivo Municipal, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por esta Corte, com as recomendações e as determinações para a formação de autos apartados distintos e para oficiamento ao Ministério Público, que foram consignadas à margem do voto do relator juntado aos autos. Presente na sessão, o Procurador do Ministério Público de Contas, Rafael Neuberne Demarque Costa. Ficam desde já autorizadas aos interessados vista e extração de cópia dos autos em cartório. Publique-se, São Paulo, em 4 de setembro de 2012, Antônio Roque Cittadini, presidente, Dimas Eduardo Ramalho, relator. Convido o vereador Rodrigo para fazer a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo TCE 2626/026/10, exercício 2010, referentes contas do Executivo. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, analisando os autos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do Poder Executivo do exercício financeiro de 2010, por unanimidade de votos, entendem que o parecer final aprovando as contas do Executivo emitido nos autos não deve prevalecer em razão de refletir uma decisão política daquele colegiado e não técnica. Consoante se depreende dos autos às folhas 66/68, os ilustres auditores do TCE apontaram com precisão técnica várias irregularidades no exercício financeiro de 2010, as quais não podem ser consideradas meras irregularidades administrativas, já que, na verdade, se constituem em atos de improbidade administrativa e lesivos aos cofres públicos.
Como exemplo disso, a comissão requer ajuntada no presente parecer das cópias das ações civis públicas por atos de improbidade administrativa propostas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a ex-prefeita doutora Adriana Dearo Delbem e que também foram objeto de denúncias feitas nos autos do TCE, em análise e que, por questões de ordem política, foram destrinchadas em autos apartados da decisão principal, de forma a não contaminar a aprovação das contas. Assim, resta claro que a decisão final do TCE nos presentes autos derivou de motivos políticos e não de análise técnica dos fatos apurados, razão pela qual os presentes membros opinam pela rejeição das contas do Executivo referente ao exercício financeiro de 2010. A rejeição das contas também se baseia no fato de que a ex-prefeita doutora Adriana Dearo Delbem se trata de uma advogada militante e com grau de instrução superior, além de histórico familiar político, de forma a se demonstrar com isso seu maior conhecimento, principalmente jurídico, para que se pautasse pela total legalidade e moralidade de seus atos como prefeita, uma vez que não se trata de uma mera leiga na direção do Poder Executivo. Por fim, visando dar cumprimento ao artigo 295 do Regimento Interno, requerem ainda a formação de uma comissão especial para análise e investigação mais aprofundada sobre os fatos irregulares apontados pelos auditores fiscais do TSE, inclusive no que tange às ações civis públicas ora juntadas. É o nosso parecer. Sala das Sessões, 3 de abril de 2013, assinado pelos vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, presidente, vereador Eugênio Luiz de Oliveira, vice-presidente, e vereador Luiz Antônio Neder Filho, secretário. Convido o vereador Miguel Mir para fazer a leitura da defesa apresentada pela ex-prefeita doutora Adriana Dearo Delbem. Ilustríssimo senhor presidente da Comissão Especial de Câmara Municipal de Conchas de São Paulo, referente ao processo TCE 2626/026/2010, exercício 2010, referente contas do Executivo. Adriana Dearo Delbem, brasileira, casada, com RG 16144-609, inscrita no CPF-MF sob número 129-618-168-58, ex-prefeita do município de Conchas, vem respeitosamente ao senhor presidente da Comissão Especial, através de sua advogada, que esta subscreve, a fim de apresentar razões de defesa em face ao parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Planejamento, Uso e Ocupação e Parcelamento do Solo, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos. Dos fatos: 1. Em apertada síntese, esta comissão rechaçou o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que aprovou as contas do ano de 2010, com ressalvas, aludindo que a então prefeita cometeu várias irregularidades, dentre as quais sendo advogada e de formação familiar com histórico político. A então mandatária do município de Conchas deveria se pautar pela legalidade e moralidade dos seus atos, haja vista não se tratar de nenhuma leiga na direção do Executivo Municipal. 2. Referida comissão concluiu ainda que os técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, fugindo de suas atribuições legais, analisaram referidas contas da então prefeita, não com rigor técnico e sim político. Outro assim, requerem ainda a juntada dos autos das ações civis públicas proposta pelo Ministério Público, objeto de denúncias do atual presidente desta Casa Legislativa, vereador Miguel Elias Chaguri. Do mérito. Do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 3. De imediato, trazemos à colação as atribuições técnicas do TCE/SP, conforme se depreende do próprio site de referida instituição, cujo embasamento se dá na própria Constituição Federal, artigo 71, inciso 2, artigo 75 e artigo 31, parágrafo 1º. Aspas.
Ao Tribunal de Contas compete atuar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus municípios, exceto da capital, bem como nas respectivas entidades de administração direta ou indireta e das fundações por elas instituídas ou mantidas. Quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receita. A jurisdição do tribunal alcança administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, além das pessoas físicas ou jurídicas, que mediante convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres apliquem auxílios, subvenções ou recursos repassados pelo poder público. Fecha aspas. 4. Percebe-se claramente a natureza estritamente técnica dos tribunais de contas como um todo, haja vista seus pareceres estarem fundamentados na própria legislação. Logo, admitir entendimento contrário estariam prevaricando, desviando claramente suas funções constitucionais, como fez crer a respeitável Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Desta Casa Legislativa, vereador Luiz Delbem, que a decisão dos conselheiros do Tribunal de Contas teria sido política e não técnica. É uma temeridade os nobres edis da referida comissão, os senhores Antônio Domingos de Oliveira Júnior, Eugênio Luiz de Oliveira e Luiz Antônio Neder Filho, concluírem desta forma, fulminando o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 5. O que se percebe com essa medida, aí sim, de natureza política, é retirar a prerrogativa de cidadã de Adriana de Delbem, bem como seus direitos políticos, a fim de que não possa concorrer nos próximos pleitos, medida a qual, embora semelhante, também usada nas vésperas da última eleição, quando esta, a então candidata a prefeita, sofreu 2 tentativas de impugnações. 6. Lamenta-se que a nossa política esteja caminhando ainda nesta rota, o que se é comum, e diga-se lamentável, o Tribunal de Contas reprovar as contas e a Câmara Legislativa derrubar tal parecer. Não é o caso em tela. 7. Outro assim, são raras contas aprovadas das prefeituras do Estado de São Paulo sem ressalvas, sem formar procedimentos apartados. Conchas não fugiu a esta regra quase absoluta. Esclareça-se que os procedimentos apartados pelo TCE/SP não foram devidamente julgados na sua plenitude. De outra monta, persistindo essa reprovação das contas nos moldes em que realizada, implicaria na supressão da garantia do contraditório e o consequente desrespeito ao amplo direito de defesa. Não se reconhecendo tal direito, evidentes prejuízos serão impostos à ex-prefeita, sobretudo no âmbito eleitoral, em face das consequências resultantes da ineligibilidade para os pleitos futuros. Das ações civis públicas. 8. As ações civis públicas propostas pelo douto pacto ministerial não foram objetos da apreciação do Poder Judiciário, sendo que não houve sentença, muito menos o trânsito em julgado. Seria uma temeridade, uma afronta constitucional a ex-prefeita Adriana ter seus direitos políticos cassados por processos sequer apreciados na primeira instância. O princípio da presunção da inocência seria jogado fora. Da autora ser advogada e com grau de instrução superior. 14. Essa tese levantada pelos nobres edis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo revela claramente a disposição política de cassar os direitos eleitorais da então ex-prefeita. Ou seja, as ações civis públicas, conforme se depreende do entendimento dos vereadores, esta seria uma das causadoras ou a causadora, e isto menos deveria acontecer pelo fato da ex-prefeita ser advogada militante. De imediato, mais uma vez, essas ações não foram apreciadas pelo Poder Judiciário e o direito da ampla defesa e o devido processo legal não foram aplicados. O princípio constitucional na inocência não pode aqui, como em nenhum lugar, o processo ser esquecido. 15. Nos dias atuais, sobretudo após a Constituição Federal de 1988, as novas regras de controle interno e externo,
o fortalecimento sadio do Ministério Público, as novas obrigações do poder público, sobretudo municipal, fizeram com que o gestor público se voltasse a um emaranhado de determinações que nem sempre a máquina pública está em condições práticas para segui-las. A ex-gestora jamais permitiu que qualquer regra fosse quebrada, como jamais quebrou a sua moral, o seu caráter, a sua índole. Se houve essa quebra, não foi a causadora. Se não vigiou, condições práticas para isto não teve. 16. Assim é de medida de justiça que a Comissão Especial denegue esse pedido de rejeição de contas, ora formulados, com fruto no artigo 299 do Regimento Interno desta Casa de Lei. A sequência da página estava errada aqui. Para item 9. Eu vou ter que ler, senhor presidente, senão vai perder o sentido. Vejamos o mandamento constitucional de que se dispõe o inciso 58 do artigo 5º da Constituição Federal de 88. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 10. O que se pede a rigor esse mandamento constitucional é o fim da culpabilidade prévia antes da finda à relação jurídico-processual. Ou seja, a autora não é culpada até fim dos processos, como foi colocado no procedimento, ora guerreado. Essas ações não foram submetidas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para se evitar a rejeição de contas da autora. Se tal fosse, seria ilegal e inconstitucional. Caso o Tribunal de Contas assim procedesse, estaria adentrando no território judicial, burlando princípios e regras em comento. Sendo um órgão técnico, jamais poderia seguir essa trilha, como queriam os nobres vereadores acima colocados. 11. Ademais, essas ações não foram submetidas ao princípio do contraditório e da ampla defesa previsto na Carta Constitucional. 12. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, segundo o qual, abre aspas, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa como meios e recursos a ela inerentes. 13. Esse princípio garante a todos indistintamente o direito de se defender, de se mostrar a outra face da realidade. Assim, não podem essas ações ser objetos de cerceamento político da cidadã consciência Adriana Deário Delbem. Se candidata for, as urnas deverão fazer esse julgamento ou o processo judicial com trânsito em julgado. Termos em que de deferimento, São Paulo, 29 de abril de 2013, Tarsila Machado Alves, OAB São Paulo, 232297. Segue em anexo a procuração da advogada, assinada pela prefeita Adriana Deário Delbem. Convido o vereador Júnior para fazer a leitura do relatório final da comissão especial. Relatório final da Comissão Especial sobre o julgamento das contas do Poder Executivo, processo 05 de 2013. Nos termos do artigo 301 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Conchas, passo a apresentar o relatório final da Comissão Especial sobre o julgamento das contas do Poder Executivo do exercício 2010 pelo TCE e da ex-prefeita Adriana Deário Delbem. Identificação da autoridade em julgamento. A autoridade em julgamento se trata da ex-prefeita municipal Adriana Deário Delbem, nascida e criada em Conchas e filiada ao PSDB, e filha do ilustre político da cidade de Conchas, já falecido, Luiz Delbem, que era conhecido como Gijo. Exerceu o mandato eletivo de vereadora no município de Conchas no período de 2001 a 2004. Foi professora durante muitos anos até ingressar na Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, no ano de 1996, quando então iniciou sua militância na advocacia paulista. Exerceu o mandato eletivo de prefeita do município de Conchas no período de 2009 a 2012. Está sendo julgado pela Câmara Municipal de Conchas no que tange às contas do Poder Executivo
do exercício financeiro de 2010, que por decisão administrativa final exarada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do processo 26.026.10, emitido pelos conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, relator, Antônio Roque Cittadini, presidente, e Cristiana de Castro Moraes, foram julgadas aprovadas com recomendações e com formação de autos apartados, para julgamento separado de algumas outras questões, as quais ainda dependem da apreciação pelo TCE. Registro das acusações imputadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Conchas para a rejeição das contas municipais de 2010 da ex-prefeita Adriana Aguiar Delbem. Consoante se depreende das folhas 6 dos autos, o presidente da Câmara encaminhou para as comissões permanentes de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade o processo TCE número 26.26.026.10 nas contas do Poder Executivo referente ao exercício financeiro de 2010, para emissão de parecer pela aprovação ou pela rejeição da decisão final administrativa proferida pelo Tribunal de Contas. Assim, conforme se verifica nas folhas 10, 11, os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, constituída pelos vereadores Antônio Domingues Oliveira Júnior, PPS, Eugênio Luiz de Oliveira, PSD, e Luiz Antônio Orneder Filho, PSDB, analisando as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2010, por unanimidade de votos, opinaram pela rejeição de suas aprovações pelos seguintes motivos. A decisão administrativa final emanada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aprovando as contas do Poder Executivo de Conchas referente ao exercício financeiro de 2010, com recomendações e com exceção de vários atos pendentes de julgamento e que foram separados e apartados para análise em outra oportunidade, reflete uma decisão política daquele colegiado e não técnica, motivo pelo qual não poderá prevalecer. Os auditores do TCE apontaram com precisão técnica as folhas 0652 e 6668 dos autos do processo 26.26.026.10, várias irregularidades no exercício financeiro de 2010, a quais não podem ser consideradas meras irregularidades administrativas, já que, na verdade, se constitui também em atos de improbabilidade administrativa e lesiva aos cofres públicos, conforme se demonstrou com a cópia das diversas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da ex-prefeita Adriana Aguiar Delbem, que foram acostadas aos autos as folhas 12 e 139, e que havia sido também objeto de denúncia junto ao TCE, as quais, todavia, foram separadas em apartado da decisão principal, de forma a evitar a contaminação da aprovação das contas da ex-prefeita Adriana Aguiar Delbem, ficando nítido e evidente com isso a emanação de uma decisão política em prol da ex-prefeita Adriana, e não de uma decisão técnica e legalista. A rejeição das contas da ex-prefeita Adriana Aguiar Delbem também se baseia no fato da mesma ser advogada militante e com grau de instrução superior, além do histórico político, de forma a se demonstrar com isso seu maior conhecimento, principalmente na área jurídica, para se pautasse pela total legalidade e moralidade de seus atos como prefeita, uma vez que não se trata de mera leiga na direção do Poder Executivo. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação também foi acompanhado pelo voto em separado do vereador Darciso Aparecido Capelari, PSB, conforme verifica as folhas 140 dos autos.
Registro das alegações à defesa apresentada pela ex-prefeita Adriana Adear Delbem. Regularmente notificada via folha 148, a ex-prefeita Adriana Adear Delbem constituiu advogada na pessoa da doutora Tarsília Machado Alves, inscrita no OAB sobre o número 232297. Vide procuração acostada nas folhas 158, que apresentou defesa às folhas 151 e 157, sustentando que, nos termos dos artigos 31, parágrafo único, 71, segundo e 75 da Constituição Federal, compete ao Tribunal de Contas atuar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus municípios, exceto da capital, bem como nas respectivas entidades da administração direta ou indireta, e nas fundações públicas, quanto à legalidade, legitimidade e comunicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Os tribunais de contas possuem natureza estritamente técnica, haja visto que seus pareceres estão fundados na própria legislação. Logo, não existe razão aos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, quando dizem que o julgamento das contas da ex-prefeita Adriana Adear Delbem foi político e não técnico. Na verdade, a intenção dos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação é que possui natureza política. Eis que esses visam, com a rejeição das contas de 2010 da ex-prefeita Adriana Adear Delbem, retirar a prerrogativa de cidadã e de seus direitos políticos, deixando inelegível, de forma a impedi-la a concorrer novamente para os próximos pleitos municipais. É lamentável a atitude dos membros da Comissão Constituição, Justiça e Redação em querer derrubar a decisão final do Tribunal de Contas de São Paulo, que aprovou as contas da ex-prefeita Adriana Adear Delbem, referente ao exercício financeiro de 2010, e ainda com ressalvas e com procedimento apartado. Eis que estes serão julgados em momento oportuno e respeitando-se direito constitucional da ampla defesa e do contraditório. Quinto, as ações civis públicas por ato de improbidade administrativa que a ex-prefeita Adriana Adear Delbem está respondendo e que foram propostas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo ainda não foram julgadas definitivamente pelo Poder Judiciário, motivo pela qual a ex-prefeita não pode ter seus direitos políticos cassados antes de haver trânsito em julgado desses processos, que equivale à decisão final, e quando não houverem mais recursos a serem interpostos por força do princípio da inocência consagrado à nossa Constituição Federal. Nos dias atuais, sobretudo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, as novas regras de controles internos e externos, o fortalecimento sadio do Ministério Público e nas novas obrigações do poder público, sobretudo o municipal, fizeram que o gestor público se voltasse a um emaranhado de determinações que nem sempre a máquina pública será em condições práticas de segui-las. Sétimo, a ex-prefeita jamais permitiu que qualquer regra legal ou moral fosse quebrada na sua gestão, dado o seu caráter e sua índole, e que se houve alguma quebra destas não foi a causadora, pois não vigiou condições práticas, para isto não teve. 8. Se clama por justiça no sentido de que a comissão especial denegue o pedido de rejeição das contas nos termos dos pareceres ofertado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, fazendo por prevalecer a decisão final exarada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que aprovou as contas da ex-prefeita no exercício financeiro de 2010. A defesa não apresentou rol de testemunha
e também não protestou pela produção de nenhuma outra prova. A instrução foi encerrada vindo aos autos com vista a este relator. Conclusão. Inicialmente, antes de se adentrar ao mérito da questão que deu ensejo à abertura da presente comissão especial, ou seja, se houve ou não motivação política na decisão final emanada pelo Tribunal de Contas de São Paulo, nos autos do processo 26.026.10, sobre as contas do Poder Executivo de Conchas, referente ao exercício financeiro de 2010, entendo ser importante fazer algumas considerações preliminares acerca do controle externo que é exercido pelo Tribunal de Contas e pela Câmara Municipal sobre a administração pública municipal. Dispõe o artigo 31, inciso 1º, da Constituição Federal de 1888 que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma de lei. O controle externo da Câmara Municipal será exercida com o auxílio dos tribunais de conta do Estado ou do município ou dos conselheiros dos tribunais de contas dos municípios onde houver. Assim, denota-se que a referida norma constitucional supramencionada, que a Câmara Municipal é o poder responsável pela fiscalização do Poder Executivo Municipal, sendo o Tribunal de Contas do Estado apenas um órgão auxiliar da Câmara Municipal. Portanto, que quem dá a palavra final acerca das contas do Poder Executivo com total liberdade e independência é a Câmara dos Vereadores, sem que isso possa ser considerado irregular ou contrário às determinações constitucionais e legais que pautem essa questão. Até porque é assegurado aos vereadores pelo artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal de 1988, a absoluta inviolabilidade de suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Desta forma, os vereadores são absolutamente livres para votar acerca das contas do Poder Executivo, acolhendo ou rejeitando a decisão administrativa final, proferida pelo Tribunal de Contas do Estado, segundo suas próprias consciências e opiniões, uma vez que a Câmara dos Vereadores se constituiu no legítimo poder democrático de representação popular para julgar definitivamente e com total independência as contas do Poder Executivo, aprovando ou a desaprovando. Passo agora a analisar os apontamentos e pareceres do TCE nos autos do processo 026.26.026.10, para se verificar se a natureza final da decisão administrativa emanada por aquele tribunal foi de natureza política ou essencialmente técnica e legalista. Os auditores do TCE apontaram com precisão técnica as folhas 0652 e 6668 dos autos do processo 026.26.026.10, várias irregularidades no exercício financeiro de 2010, praticada pela ex-prefeita Adriana Adeardo Del Bem, conforme abaixo transcrevo. Folha 7. Na análise da legislação local, verificamos que o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias que estabelece os programas de ações ao governo, os custos estimados e indicadores de metas físicas que permitem avaliar a sua eficácia e efetividade não foram observados. Folha 11. É de se ver que, relativamente aos índices do correlatado município, houve uma regressão com relação aos de longevidade, escolaridade e riqueza,
apesar do município permanecer no mesmo grupo, o 4 do IPRS, da análise do relatório de atividade, observamos que as metas físicas do programa do governo foram fixadas em unidades e percentagem, não sendo indicados quantitativos mais precisos de aferição, o que dificulta a verificação da eficácia e contrária. O princípio da transparência e da manutenção de custos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Folha 12. Várias ações priorizadas da Lei Orçamentária Anual de 2010 também não foram atingidas e as metas não foram idealizadas, tais como construção do prédio do Fórum, construção de casas, loteamento popular, construção e reforma do terminal rodoviário, reforma e ampliação do matadouro municipal, construções e obras do meio ambiente. Folha 14. O resultado geral da execução orçamentária, apurado com base nos dados enviados pela Origem, demonstra que o órgão registrou o déficit no exercício correspondente a 3,37% da receita realizada. Folha 21. Com base nos dados encaminhados pela Origem, verificamos que houve um aumento de 15,45% no montante da dívida em relação ao exercício anterior. Folha 22. Pela análise efetuada com base nos dados encaminhados pela Origem, verificamos que houve aumento de 5,44% no montante dos restos a pagar em relação ao exercício anterior. Folha 24. Verificamos também que o município não efetivou a cobrança do ISS sobre as atividades dos cartórios, e contraposição ao capitulado no caput do artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Folha 26. As divergências apuradas denotam falha grave, eis que a Prefeitura não atende os princípios da transparência e da evidenciação contábil. Folha 37. Pela análise efetuada com base nos dados enviados pela Origem, verificamos que houve um aumento de 467,57% no total da dívida com precatórios em relação ao saldo do exercício anterior. Folhas 39. Verificando a documentação pertinente, constatamos compras e contratações sem processo licitatório, um total de R$ 314.397,75, sendo que tal processo era obrigatório conforme limite para a dispensa estipulado na Lei de Licitações. Folha 46. Na análise do cumprimento das exigências legais, se constatou que não houve divulgação da página eletrônica do município, do PPA, LDO, LOA, balanço do exercício, parecer prévio do Tribunal de Contas, relatório de gestão fiscal e relatório resumido da execução orçamentária, nos termos do artigo 48, caput da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que não foi dado cumprimento também ao artigo 112 da Lei 4.320/64 e artigo 51, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Folha 49. O processado em comento versa sobre comunicação a esta Casa pelo senhor Miguel Elias Chaguri, município de Conchas, de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura de Conchas, no que tange à realização de compra fracionada com consequente fuga ao processo licitatório. De nossa análise das contas em plano entendemos procedentes a informações prestadas. Folha 67 e 68. Incorreu o município em falha grave capaz de macular seus demonstrativos por insuficiente investimento no ensino global. O município aplicou
24,95% das receitas de impostos, não atendendo assim o limite mínimo de 25% exigido no artigo 212 da Constituição Federal, antes exposto. Manifesto pelo parecer desfavorável. Sérgio Siqueira Rossi, secretário-diretor-geral. Como se vê, os apontamentos técnicos feitos pelas auditores do TCE não se tratam de meras irregularidades administrativas excusáveis ou banais, mas sim de faltas grotescas e de inobservância negligente da lei. Eis que não haviam justificativa plausíveis para uma prefeita municipal com formação superior em ciência jurídica, com experiência na advocacia e facilidade na interpretação de leis, com experiência no magistério público e com histórico político, deixar de cumprir com a lei, com as demais regras e normas constitucionais que regem a administração pública em prol da consecução do interesse público. Os apontamentos feitos pelos auditores, portanto, foram técnicos e legalistas, sendo de decisão final emanada pelos conselheiros, vitantamente política e a contrário à legalidade. Ademais, só o fato do Ministério Público do Estado de São Paulo estar movendo diversas ações civis públicas por ato de improbabilidade administrativa contra a ex-prefeita Adriana de Ardobem, por questões que também foram levadas ao conhecimento do Tribunal de Contas, por denúncia feita pelo senhor Miguel Elias Chaguri, de fracionamento de licitações para se evitar os procedimentos licitatórios, o qual o conselheiro se esquivaram de apreciá-las, determinando a formação de autos apartados para sua apreciação, pois só já demonstra a falta de lisura na gestão da coisa pública pela ex-prefeita e o favorecimento político do TCE na decisão final que foi emanada aprovando suas contas apenas com recomendações. Os auditores do TCE são pessoas políticas, eis que ingressaram na carreira mediante concurso público de provas e títulos. Disso advindo que os seus apontamentos e pareceres são essencialmente técnicos e legalistas, uma vez que são impessoais e sem interesse em favorecer ou prejudicar politicamente nenhum agente político que foi fiscalizado. Por outro lado, ao contrário disso, temos os conselheiros do TCE que são nomeados por indicação política de deputados e do próprio governador, tendo um cargo, pois de natureza essencialmente política. As matérias em anexo tiradas da internet comprovam as teses do parecer emitido pela Comissão e Constituição, Justiça e Redação, quando verificamos que os conselheiros que aprovaram as contas da prefeita Adriana de Ardobem foram indicados pelo governador Geraldo Alckmin do PSDB, cujo partido a ex-prefeita Adriana também é afiliada. As folhas 03 dos autos, verificamos que a decisão final emanada pelo TCE aprovando as contas da ex-prefeita Adriana de Ardobem foi assinada pelos seguintes conselheiros: Antônio Roque Cittadini, presidente; Dimas Eduardo Ramalho, relator; e Cristina de Castro Moraes. O conselheiro Dimas Ramalho, que foi relator, e conselheira Cristina de Castro Moraes, que também acompanhou o relatório de Dimas, foram indicados para o cargo TCE pelo Geraldo Alckmin. Com apoio de Alckmin, Dimas Ramalho é indicado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Alckmin indica a auditora do TCE e afronta deputados. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, encaminhou mensagem 09 de 2012 à Assembleia Legislativa, indicando a auditora Cristiana de Castro Moraes para ocupar o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCE. Portanto, fica evidente que o julgamento final da conta da ex-prefeita Adriana de Ardobem foi essencialmente político e partidário, de forma a favorecê-la e afastar indevidamente com os apontamentos técnicos,
e legalista que haviam sido dados no processo pelos auditores, os quais deram parecer desfavorável à aprovação de suas contas. Por fim, há de se ponderar ainda que um dos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que assinou o parecer de rejeição das contas da ex-prefeita Adriana Diário Delbem, se trata do nobre vereador Luiz Antônio Néder Filho, que também é filiado no mesmo partido da ex-prefeita, ora julgada, ou seja, no PSDB. Assim, se o próprio vereador do partido da ex-prefeita concorda com a decisão final do TCE no processo 026.26.026.10, foi essencialmente política e não legalista, por não analisar as questões apontadas pelos auditores sobre suas contas apenas de forma técnica e consoante a lei. Não há como esse relator não concluir também que o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi corretíssimo quando opinou pela rejeição das contas do Poder Executivo referente ao exercício financeiro de 2010, diante das várias irregularidades que foram apontadas pelos auditores. Isto posto, este relator opina favoravelmente ao parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no sentido que as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2010 devam ser julgadas, rejeitadas, afastando-se, pois, da decisão do TCE e dos autos do processo 026.026.10. Considerando, por fim, que o prazo final para o julgamento pela Câmara Municipal de Conchas referente às contas do Poder Executivo em apreço vence no máximo dia 11/6. No termo do artigo 307 do Regimento Interno, requer que o relator, que cumprindo o disposto no artigo 302 do Regimento Interno, seja o projeto de decreto legislativo em anexos incluído na sessão ordinária a ser realizada no dia 10/6/2013, às 20 horas. Juntamente com as contas do Poder Executivo do exercício financeiro de 2010 e com o presente processo de acordo com o disposto no artigo 306 do Regimento Interno, dando-se ampla publicidade do presente relatório e da data do julgamento para toda a população, e intimando-se a ex-prefeita Adriana Diário Delbem, através de sua procuradora constituída, para que, se requerendo, compareça na sessão de julgamento e faça uso da palavra para defender pelo prazo de 15 minutos. É o meu relatório, Câmara Municipal de Conchas, 27 de maio de 2013. Convido o vereador Miguel Jorge Mir para fazer a leitura do voto em apartado. Relatório, voto em separado, contas do Poder Executivo, exercício 2010, processo número 005/2013. Considerando que, mesmo concordando com o eminente relator e entendendo o seu posicionamento, apresento o meu voto em separado, por entender que a ex-prefeita já foi julgada pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado, e que, mesmo com o parecer do auditor, que apontou a não aplicação obrigatória dos 25% na educação por 0,05%, onde a defesa da ilustre ex-prefeita demonstrou a correta aplicação integral dos 25% da educação. Considerando que as ações civis públicas estão em fase inicial de julgamento, questiono-me, em caso de rejeição das contas pela Câmara Municipal, baseada nessas ações civis públicas, e porventura a ex-prefeita vier ser inocentada, como ficará nossa situação em condenar alguém inocente? Esta é a pergunta que fica por esse motivo, e por não me julgar capacitado, técnica e juridicamente preparado para contrapor o julgamento favorável do Tribunal de Contas do Estado, apresento o meu voto aparteado contra a rejeição das contas, processo TC 2626/026/10, referente ao exercício 2010 da ex-prefeita Adriana Diário Delbem,
Conchas, 28 de maio de 2013, Miguel Jorge Mir Neto, presidente da Comissão Especial. Concedo a palavra ao relator da Comissão Especial, vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, pelo prazo regimental de 15 minutos, o qual deverá se manifestar na tribuna. Senhor presidente, nobres vereadores, nos termos do relatório final já lido, restou claro o acerto do parecer emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que opinou pela rejeição das contas da ex-prefeita referente ao exercício de 2010. Queremos que o julgamento das contas da ex-prefeita se baseie nos apontamentos técnicos oferecido e emitido pelos nobres auditores do TCE, e não na decisão final política proferida pelos conselheiros do TCE. Assim, a rejeição das contas é uma questão de legalidade, porque o descumprimento da lei pela ex-prefeita restou amplamente demonstrado pelos auditores do TCE. Portanto, aguardo que os nobres vereadores votem favoravelmente ao relatório final para que a lei seja cumprida e a moralidade administrativa seja observada, uma vez que a ex-prefeita, como professora que foi e advogada que é, tinha o dever de cumprir com legalidade a da educação, e entre outras. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Concedo a palavra à douta defensora da ex-prefeita Adriano de Ardelbem pelo prazo regimental de 15 minutos, a qual deverá se manifestar na tribuna. Uma vez que não compareceram nem a ex-prefeita nem a advogada, iniciamos os debates. Passando a palavra a cada vereador que queira se manifestar, advertindo a todos que os debates deverão ser feitos de forma respeitosa e ética, e que o prazo máximo para cada vereador se manifestar será de 15 minutos improrrogáveis. Antes de iniciar os debates, eu peço ao pessoal do auditório que não fiquem conversando para não atrapalhar os trabalhos aqui, por favor. Vereador Ademir. Vereador Luiz. Vereador Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos aqui hoje na discussão da aprovação ou rejeição das contas do exercício 2010. Muito tem se falado e muito tem se comentado, principalmente nos bastidores da Câmara, sobre acerca dessa situação que é competência exclusiva dos vereadores, a aprovação final após o parecer do Tribunal de Contas, que é mesmo um parecer. Mas analisando todo o relatório, desde o início, que o ilustre relator, o vereador Júnior, apresentou, muito bem fundamentado e muito bem conduzido. Mas eu acho perigoso nós entrarmos na seara do questionamento do julgamento político feito pelos conselheiros do Tribunal de Contas. Se for isso, é de se imaginar que o governador Geraldo Alckmin, ao indicar o conselheiro Dimas Ramalho, que no início do ano, se não me engano, apresentou uma palestra em Piracicaba, na ata da posse, que alguns vereadores daqui estiveram presentes, e ele mesmo aconselhou diversos vereadores para se pautarem pelos posicionamentos do Tribunal de Contas. Lembro até do vereador Júnior ter comparecido, se não me engano, a essa palestra do conselheiro, então, conselheiro Dimas Ramalho. Nós estamos entrando no terreno de avaliar que os conselheiros estão lá para fazer política. Que os conselheiros, nós estamos aqui pré-julgando um posicionamento de um conselheiro, não só dele, como de todo um tribunal, onde é feito a ação e depois a revisão das contas. Eu mesmo passei por isso no exercício 2008,
como já foi trazido aqui à baila, a discussão, onde fui julgado. E no primeiro momento as contas foram rejeitadas. E nós, após entrarmos com recurso, mostramos que conseguimos reverter e o tribunal assim entendeu. Se fosse para levar isso em consideração, eu era um dissidente do PSDB. Eu tinha saído do PSDB. Eu já não estava pertencendo mais ao PSDB. Fui objeto até de um processo de cassação por infidelidade partidária do PSDB. Se fosse nesses termos, o governador Geraldo Alckmin, acho que à época, ou Serra, não me engano, ligaria lá para o auditor do Tribunal de Contas, para o conselheiro, ó, caça, rejeita as contas dele, porque ele não pertence mais ao PSDB. E não foi isso que ocorreu. O inverso deve ser verdadeiro também. Ou você acha que o Dimas Ramalho lá vai conhecer Conchas, a Adriana, ó, nós vamos lá salvar a pele da Adriana. Eu não tenho aqui procuração da ex-prefeita para ficar defendendo ou condenando. Mas nós, como vereadores, quando somos eleitos, nós representamos toda a nossa comunidade de Conchas. Nós representamos os eleitores do Odirley, nós representamos os eleitores do Agenor, nós representamos o eleitor do Paulo Nunes, nós representamos os eleitores da Adriana e representamos aqueles eleitores que não foram votar ou aqueles que não votam. Nós representamos a população. E não nos devemos nos mover por mágoas pessoais, por questões individuais ou por achismo. Quando um tribunal de contas, após uma análise detalhada, complicada, de tantos números, aponta um dado de 0,05%, que provavelmente alguma nota foi glosada, porque é isso que acontece. Quando o auditor vem, ele analisa as notas da despesa da educação e da saúde também, que são despesas constitucionais para serem aplicadas. E ele, em uma das notas, ele falou, isso aqui não é despesa da educação, eu vou glosar essa nota. E é isso que aconteceu, provavelmente. Mas não quero nem entrar nesse mérito da situação das contas de serem glosadas. O que me preocupa é a interpretação de que o Tribunal de Contas é político. Porque aqui em Conchas nós estamos fazendo juízo de valor dos eminentes conselheiros que lá estão. Inclusive, o Dimas Ramalho, se não me engano, era deputado do PPS, partido do vereador Júnior, que está extinto. Então, todos os argumentos poderiam ser validados. Se só pegasse a questão da educação e se provasse que não foi, eu acho que aí é o correto. Mas a gente partir para a interpretação pura e simples de que lá estão fazendo um conchavo para salvar o PSDB. Eu sou exemplo de que isso não ocorreu. Eu sou exemplo de que eu deixei o PSDB. Eu sou exemplo de que passei por um processo de cassação por infidelidade partidária do PSDB. O vereador Miguel sabe disso, porque participou desse processo inteiro. Tive que me defender lá em São Paulo, onde preservei o meu mandato. Passei os 4 anos como vereador denunciando toda e qualquer imoralidade, como até já conversando com o presidente Miguel, a respeito de posicionamentos de julgamento político. Fazemos um julgamento político hoje. Mas ele não pode ser somente político. E o político ele não pode ultrapassar a questão do bom senso. Porque o que mais me chama a atenção é você colocar, inserir ações civis públicas que estão em fase inicial de julgamento, tomando como base que já são condenatórias. O caso que era do ex-prefeito José Oscar Pavan, quando me referenciava, ou lá do senador Renan Calheiro, como o vereador Miguel parece que vai passar o vídeo quando me posiciono da questão política, totalmente descabido da situação que está hoje. E naquela oportunidade, as contas foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas de 2005, foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas. 2009, quando foi o julgamento de 2006, elas foram aprovadas e depois mudadas. Mas 2005 ela veio rejeitada. Não houve alteração do parecer. E que se eu fosse vereador na época de 2009, não votaria contra a mudança do parecer, porque é uma responsabilidade muito grande para nós estarmos assumindo essa questão. É importante o debate, é importante cada um se posicionar. E deixando bem claro que eu não tenho rabo preso com ninguém.
Não existe essa questão de colocar, vamos ver quem vai votar, porque quem é a favor ou quem é contra, para ver se tem rabo preso. Aqui ninguém tem rabo preso. Aqui cada vereador tem a sua responsabilidade e tem a sua consciência de votar livremente e independente. Porque até hoje, nem o vereador Júnior, nem o vereador Ademir, o vereador Darciso, ou qualquer outro vereador, Miguel, vote desse jeito, ou eu cheguei para qualquer um deles e vote desse jeito, assim, assado. Porque cada um aqui respeita o posicionamento independente de cada vereador. E queremos ser respeitados por isso. O que nos faz sermos o que somos é a nossa consciência, é a nossa postura, é o nosso caráter. Não podemos fugir disso. Ele é o nosso maior júri, ele é o nosso maior juiz. E quando partimos com um relatório que suspeita de uma ação do Tribunal de Contas por ser julgamento político, porque o auditor não tem compromisso e os conselheiros têm compromisso, não tem. Porque senão nós estamos fazendo juízo de valor desses conselheiros. Como estarão fazendo da gente aqui. Se porventura eu votar a favor da aprovação das contas, então eu sou macumunado com a coisa errada? Se eu votar contra a rejeição, então eu sou perseguidor? Não é isso. Nós temos que ser respeitados e devemos respeitar quem estão em cortes superiores a nós, que fazem o seu papel técnico, poderia até ter politicamente, mas o que não vem ao caso, porque se fosse isso, as minhas contas teriam sido rejeitadas em 2008. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Vereador Rodrigo. Senhor presidente, senhores vereadores, é de extrema importância a votação, né, e sabendo também que temos que ter consciência e estudar, né, temos que estudar tá aí as provas, tá aí vários processos, né, e é cautelosa a votação, porque, como o vereador Miguel disse, como nós vamos falar que o Tribunal de Contas está errado? Então é de extremo cuidado nós colocarmos o nosso voto. Então nós temos que pensar, eu por mim, né? Cada um por si. Então vejo que aqueles que estão em esfera maior que a nossa deram um parecer contrário, né? Deram um parecer, na verdade, favorável das contas, né? Então, eu penso, eles são capacitados para isso, estão lá naquele cargo para isso. Como eu vou mudar esse parecer? Então, eu venho com esse questionamento, venho aí conversando, né, com pessoas, venho aí conversando até mesmo com advogados, com pessoas que conhecem, para a gente esclarecer. Mas venho com essa interrogação: como eu, Rodrigo, vereador, vou mudar um parecer? Sou político? Sou. Tenho que votar? Tenho. Mas tenho que ter cuidado, tenho que ter consciência no meu voto e tenho que analisar todas as questões, deixando até mesmo, nesse caso, a perseguição, a política de lado, né? Tenho que ser bem cauteloso na votação. Seria isso que eu gostaria de me manifestar e colocar o meu pensamento nesse sentido. Vereador Eugênio, gostaria de falar? Vereador Emerson. Senhor presidente, nobres companheiros, é um momento de muita reflexão, como eu ouço do vereador Rodrigo sempre que ele vai fazer uso da tribuna. Ele vem com uma frase inteligente, importante, e o momento é esse, de refletirmos uma situação delicada. Hoje, esta casa não só está julgando as contas da ex-prefeita Adriana, mas eu coloco aqui também
que nós estamos julgando a cidadã Adriana, uma pessoa que chegou aonde está hoje com humildade, trabalho, e ouvindo este final de semana uma entrevista de um ex-vereador, ex-prefeito na cidade de Conchas, onde ele dizia: não existe formação para político, não tem escola para ser prefeito, para ser deputado. A escola nossa é a escola da vida. Não estou aqui para defender a ex-prefeita Adriana e também não estou aqui para condená-la. Não tenho conhecimento técnico, como já foi dito anteriormente por companheiros, e acredito aqui que ninguém tem. Por mais que tenha participado da comissão, comissão de Justiça e Redação, comissão a qual apurou as contas da Adriana, não fui convencido de que houve má fé, e sim apontamentos embasado com relação ao único assunto, o apontamento pertinente à administração pública, à administração da ex-prefeita Adriana, foi com relação a 0,5% que não foi aplicado na educação. 0,05%, correspondente a um montante de 25%. Por outro lado, nós sabemos que a ex-prefeita aplicou na saúde acima do percentual estipulado pelo Tribunal de Contas. Legislar, executar, ser prefeito numa cidade pequena não é fácil. Eu sei o quanto a gente é cobrado, o quanto nós somos expostos aí, e exposições estas que sem fundamento. Nós temos que agir hoje com muita responsabilidade, humildade, para não falharmos. Mudar o perfil desta Câmara hoje, que vem em descrédito pelos erros recentes. E o que me preocupa deste julgamento hoje é a questão pessoal. Nós sabemos que muitos dos processos juntados às contas da ex-prefeita partiu por questão pessoal, uma briga de lá de trás. Já falei anteriormente, a eleição já se encerrou em outubro do ano passado. Não temos mais aqui cabo eleitoral do prefeito, cabo eleitoral da prefeita. Nós temos que trabalhar daqui para frente. Nós temos um judiciário
que têm obrigação, têm conhecimento técnico para julgar todos esses apontamentos. Eu tenho tentado ler um livro e ainda não consegui concluir, e o título deste livro é Os Denunciantes Invejosos. Tem muito a ver com o que nós estamos vivenciando atualmente. O que me estranha hoje é o vestimento desta Câmara, coisa inédita para um julgamento de contas. Eu também recebi esta orientação, um telefonema agora no final da tarde, que os vereadores deveriam vir trajados de terno. É claro que não estou aqui para julgar ninguém e nem quero condenar os nobres companheiros pelo vestimento. Mas nós sabemos que esta orientação veio de baixo. Será que o intuito deste vestimento aqui hoje é valorizar o voto dos nobres companheiros? Me preocupa. Eu acho, tenho certeza, pelo que eu estou presenciando, está faltando personalidade. Nós não podemos ser influenciados. Vereadores somos nós. Não é justo a gente se manifestar. O assunto aqui é as contas. Senhor presidente, favor, se atente às contas. Eu estou falando das contas e do posicionamento desta casa. Então contenha-se, por favor. Fabiano, corta o microfone do vereador Emerson, por favor. O senhor... Se atente ao assunto, às contas do exercício 2010. Vou deixar concluir, mas o assunto é as contas 2010. Fabiano. Senhor presidente, nobres companheiros, as contas de 2010. Eu já falei aqui o que os auditores, um auditor apontou. Posteriormente corrigido. Será que nós vamos julgar as contas do exercício de 2010? Ou nós estamos nos atentando a questões pessoais, sendo influenciado por pessoas que têm interesse na rejeição das contas da ex-prefeita Adriana? Vamos fazer uma reflexão, senhores vereadores. Não houve má fé, não ficou comprovado má fé. Imagina vocês como é difícil
administrar uma cidade de 16 mil habitantes, onde o cobertor é curto. O prefeito tem que saber priorizar os serviços de necessidade pública. E às vezes ele fica numa situação sujeito ao erro, mas nós temos que analisar se foi um erro por má fé, se agiu com ilícito. Vamos ser responsável e humildes, porque nós não temos poder para condenar ninguém. Seria isso, senhor presidente e nobres companheiros. Vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, a gente está atento nessa situação, como todos tiveram conhecimento da leitura, deu para perceber alguns pontos críticos e que passa a ser irregular. Eu acho que o prefeito ele tem que ter seu jurídico com certa capacidade para que ajude ele. A gente sabe que é difícil. O vereador não tem esse conhecimento, o prefeito, alguns prefeitos não têm esse conhecimento, mas eu me admiro a ex-prefeita com conhecimento profundo, uma formação boa, ex-vereadora, advogada. Então, isso me preocupa, e que me preocupa um pouco mais a ausência dela aqui, a ausência do jurídico dela aqui. Poderia estar aqui. Foi estendido o convite, foi solicitada, né? Então isso me causa uma estranheza aqui. Eu já tive algum problema aqui de afastamento nessa casa aqui, mas permaneci. Vim, meu jurídico veio. Então, eu acho que nada mais justo que ela estivesse aqui. Independente do voto, se o voto você vai ser favorável a ela ou não favorável às contas delas, isso é independente. A gente sabe que é uma situação complicada para todos nós. Tenho certeza que isso não vai acontecer no futuro. Uma próxima Câmara ficar nessa situação desconfortável para todos nós, que milita vereadores de vários partidos, e a responsabilidade é grande para nós aqui. É difícil, mas a gente vai ter que decidir. Não temos outra alternativa. Esta Casa de Leis tem que decidir. De uma maneira ou de outra, a gente vai estar decidindo. Seria isso, senhor presidente, nobres colegas. Vereador Júnior, vai falar? Então, encerrando os debates, gostaria também de deixar claro o meu posicionamento e o meu voto. Como todos sabem, as 7 ações civis públicas abertas contra a ex-prefeita e as que estão por vir decorreram de denúncias feitas por mim. O que é preciso ficar bem claro é que antes de se abrir as ações civis, houveram inquéritos civis, ou seja, houve investigações por parte da promotoria. Houve explicações por parte da doutora Adriana. E caso não houvesse o mínimo de suspeita das irregularidades, as ações não teriam sido abertas. E textos como este das ações civis públicas não podem passar desapercebidos. Vou ler alguns trechos das ações civis relatadas pela promotoria. Dispensa de licitação das carnes. No entender dessa promotoria, com a devida vênia,
a responsabilidade pelos atos de improbidade, ou seja, pelas compras realizadas sem licitação, é única e exclusiva da excelentíssima senhora prefeita, pois autorizou todos os pagamentos, assinando as respectivas notas de empenho pessoalmente. Sem sua anuência, os ilícitos não seriam viáveis e nem se consumariam. Além disso, a responsabilização extrajudicial dos agentes públicos citados afigurou-se como uma verdadeira farsa, a fim de encobrir as ilegalidades praticadas pelo alcaide. São palavras do promotor, não são minhas. Contratação sem licitação do senhor Benedito Garcia. Dos autos consta cópia da petição interposta por Benedito nos autos do processo número 304/2010, através do qual afirma não ter interesse em assumir o encargo, até porque não reúne condições para tanto. Mas em receber R$ 64.400 dos cofres públicos, ele certamente teve interesse, e para isso se julgou em plenas condições. As afirmações do requerido Benedito espancam qualquer alegação de que sua contratação dispensava a licitação. O desprezo com o erário e com o interesse público é flagrante. Palavras do promotor. Compras sem licitação. A par de tudo isso, a Prefeitura de Conchas, ao responder ofício da Promotoria de Justiça, que solicitava informações sobre procedimentos administrativos de dispensa de licitação, que não os encontrou, demonstrando seu pouco caso com o erário, com o interesse público e com a população de Conchas, para quem deve satisfações. Mostrou-se desdém e pouco caso com o dinheiro público. Palavras do promotor. Compra de medicamentos sem licitação. Veja-se que numa tentativa absolutamente frustrada de conferir legitimidade às compras, o senhor Alcides de Moura, em todos os pagamentos autorizados por ele, preencheu formulários de pesquisa de mercado colocando os preços apenas um fornecedor, exatamente aqueles contratados pela municipalidade sem licitação. Pergunta da promotoria. Ora, que pesquisa de mercado é essa em que se cotam os preços de uma única empresa? Resposta da promotoria. A má-fé salta aos olhos. Palavras do promotor. Quero também dizer que enviei as referidas denúncias também ao Tribunal de Contas, na mesma época, e para quem acompanhou o desenrolar dos trâmites, poderá perceber que a doutora Adriana, ao invés de responder prontamente às indagações do Tribunal de Contas, ficava se utilizando de seu direito de pedido de prorrogação de prazos. E este é mais um dos motivos pelo qual as referidas denúncias estão sendo julgadas em aparteado pelo Tribunal. Gostaria também de salientar que o meu voto contrário ao parecer do Tribunal de Contas se consolidou definitivamente ao ouvir um discurso feito nesta Casa de Leis no ano de 2007 pelo então presidente Miguel Jorge Mir Neto, o qual tenho grande respeito e admiração, e gostaria de passá-lo novamente no telão para que todos entendam o que estou dizendo. Peço aos senhores vereadores que prestem bem atenção nesse vídeo e daí sim decidam seu voto. Por favor, Fabiano, passe o vídeo. Mas muito se tem falado, e nesse momento político do Brasil, em que o Renan Calheiros, presidente do Senado, está sendo lá movido até um processo para que ele desista da presidência e que responda o processo no Conselho de Ética como normal, como um senador normal, de que no país criou-se a situação de que só é condenado quem for transitado e julgado. Eu acho que a Constituição garante o direito de defesa a todos. E somente pode-se dizer que uma pessoa, e a gente às vezes conversa com advogados, doutor Tadeu, ou outros advogados, que a pessoa só pode se dizer, não, essa pessoa foi culpada, é condenada, quando transita em julgado. Ou seja, quando se extinguiu a última instância de recurso lá em Brasília. Só que nós, políticos,
nós não temos essa situação também. Nós temos a situação de ser considerados culpados após transitado e julgado. Mas tem uma situação que não cabe isso, que é o julgamento político. O julgamento político a que nós, todas as autoridades públicas, estamos sujeitos, é diferente do julgamento do ordenamento jurídico do país. É diferente. E lendo a revista Veja dessa semana, eu vi um artigo do André Petri que me chamou muito a atenção. E ele faz uma análise da situação do Renan Calheiros. E que eu acho que pode transcender para Conchas e pode transcender para o Brasil inteiro. E eu gostaria que nesse momento me permitam ler esse brilhante artigo escrito pelo André Petri. E o título é bem sugestivo. É político, estúpido. Que história é essa que o senador Renan Calheiros é inocente até que uma sentença diga o contrário? O presidente Lula escorou-se nesse raciocínio dias atrás, quando discursou numa solenidade do Palácio do Planalto, com Renan Calheiros sentado ao seu lado. Abre aspas. O que me inquieta é muitas vezes não termos o cuidado de evitar que pessoas sejam execradas publicamente antes de serem julgadas. Fecha aspas. Disse ele, deixando escorrer o equívoco de que condenados podem, aí sim, ser alvo de execração pública. Na estrondosa sessão da semana passada, durante a qual mais de uma dúzia de senadores pediu que Renan desça da cadeira de presidente, Valdir Raupp, estafeta da tropa renanzista, disse a mesma coisa, com uma sintaxe acrobática. Ele declarou, abre aspas, ninguém que não tem processo transitado e julgado pode ser considerado culpado. Fecha aspas. É claro, mais um embuste. Renan Calheiros não é inocente até que se proletar uma sentença em contrário. Porque Renan Calheiros não está sendo submetido a um processo jurídico. O processo é político. E, em um processo político, as coisas são diferentes. Tão diferentes que Lula parece ter esquecido que demitiu José Dirceu sem sentença condenatória. Demitiu-o porque Dirceu, como czar do mensalão, estava politicamente condenado. Tão diferentes que Lula demitiu Antônio Palocci, sem sentença que o condenasse. Demitiu porque Palocci, como algoz do caseiro, estava politicamente morto. Até hoje, nenhum nem outro sofreu punição na justiça. O processo jurídico é tão diferente do processo político que Renan Calheiros é acusado de pedir favores financeiros a um lobista de empreiteira. Em qual é o crime? Nenhum. Pedir favores a lobista não é crime. Para um senador, é apenas antiético. Ferir a ética também não é crime. Para um senador, é falta de decoro parlamentar. Falta de decoro parlamentar, não sendo um crime, não produz nenhuma punição jurídica. Mas no parlamento, no processo político, é falta grave. Tão grave que dá cassação. Quando alguém voltar com a cantilinária de que não há sentença contra Renan, diga, abre aspas, o processo é político, estúpido, fecha aspas. Essa mensagem que eu li, esse título, essa crônica que eu li do André Petri, eu acho que faz muito para Conchas. Por mais que a gente não consiga chegar aqui, nós nunca vamos chegar aqui com a prova cabal, não, fez errado, não fez. Mas politicamente todos nós sabemos o sentimento que roda a nossa cidade de Conchas. Politicamente nós sabemos tudo o que vem acontecendo na prefeitura nesses 2 anos e meio. Politicamente nós sabemos tudo o que se passa nos porões da nossa prefeitura de Conchas. E não só nós, como todo o povo de Conchas. Estejamos alerta, estejamos atentos, para que o nosso legado não fique deixado para as outras pessoas que virão, como nós vimos, e politicamente não tenhamos feito nada. Visto o vídeo, vimos que politicamente também vimos o que aconteceu na administração passada.
Encerrando os debates, passamos à votação pública e nominal do julgamento. A votação será feita com relação ao relatório final apresentado pela comissão especial. Assim, quem for favorável ao relatório final estará rejeitando as contas da ex-prefeita Adriana. E quem for contrário ao relatório final da comissão especial estará aprovando as contas da ex-prefeita. Anuncio que a rejeição das contas com a aprovação... Pela ordem, senhor presidente. Eu acho que é de importância fazer um registro nesta casa, até pelo posicionamento de Vossa Excelência. O senhor tem um minuto, vereador. Sim. O senhor, ao ponto de vista e pela legalidade, Vossa Excelência está impedido de votar neste momento. Até porque Vossa Excelência tem interesse pessoal. Vossa Excelência foi um dos autores, dos apontadores nas questões passadas. E eu gostaria que ficasse registrado nesta casa também que a função de um promotor de justiça, num tribunal, num júri, é condenar. E a palavra final do julgamento é do juiz. Seria isso, senhor presidente, nobres companheiros. O meu impedimento será apreciado no momento final da votação. Encerrados os debates, passamos à votação pública e nominal do julgamento. A votação será feita com relação ao relatório final apresentado pela comissão especial. Assim, quem for favorável ao relatório final estará rejeitando as contas da ex-prefeita Adriana. E quem for contrário ao relatório final da comissão especial estará aprovando as contas da ex-prefeita. Anuncio que a rejeição das contas com a aprovação do relatório final da comissão especial exige quórum qualificado, ou seja, 2/3 dos votos de todos os membros da Casa, inclusive computando-se o voto do presidente. Artigo 26, item 2 do Regimento Interno. Inicio a votação nominal. Vereador Júnior, favorável ou contrário ao relatório final apresentado pela comissão especial? Favorável. Vereador Darciso, favorável ou contrário ao relatório final apresentado pela comissão especial? Favorável. Vereador Emerson, favorável ou contrário ao relatório final apresentado pela comissão especial? Contrário. Vereador Eugênio, favorável ou contrário ao relatório final apresentado pela comissão especial? Favorável. Vereador Rodrigo, favorável ou contrário ao relatório final apresentado pela comissão especial? Contrário. Vereador Miguel, favorável ou contrário ao relatório final apresentado pela comissão especial? Contrário. Vereador Luiz Neder, favorável ou contrário ao relatório final apresentado pela comissão especial? Favorável. Vereador Ademir, favorável ou contrário ao relatório final apresentado pela comissão especial? Favorável. Vamos decidir o impedimento do meu voto antes de eu votar. Pela ordem, senhor presidente. A decisão do impedimento cabe ao presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de levantar uma questão de ordem também, senhor presidente. Pois não, vereador. O inciso das atribuições do presidente, quando Vossa Excelência, onde cabe ao presidente votar, na linha, o artigo 26, inciso 1, a linha J, votar nos seguintes casos, né? Quando o seu voto for necessário para completar o quórum de 2/3 exigido para a matéria, senhor presidente. Gostaria de consultar Vossa Excelência se não há interpretação de Vossa Excelência já está no quórum. Nós temos o quórum já de 9 vereadores, já tem os quórum de 2/3. Não necessitaria para completar o quórum. No meu entendimento, somente se houvesse só 6 vereadores presentes no plenário, senhor presidente. Pela ordem também, senhor presidente, aproveitando já a nossa assessora jurídica presente, foi conduzida a votação do parecer do relator ou do relatório da comissão, senhor presidente? Da comissão? Da comissão especial, que é o parecer do relator, então. Senhor presidente, pela ordem, poderia ser dando o intervalo? Já finalizou? Isso aqui então não vai ler.
Fica afastada a alegação de impedimento formulado pelo nobre vereador Emerson por não se enquadrar em nenhuma hipótese do artigo 324 do Regimento Interno ou do artigo 37 da Lei Orgânica Municipal. Passo a proferir meu voto por ser votação de maioria qualificada. Eu também voto favorável ao relatório final. Anunciando a votação, temos 6 votos a favor e 3 votos contrários ao relatório final da Comissão Especial. Assim, observando-se o quórum de 2/3 exigidos no artigo 54, inciso 3º do Regimento Interno. Anunciando a votação, temos 6 votos a favor e 3 votos contrários ao relatório final da Comissão Especial. Assim, observando-se o quórum de 2/3 exigido, artigo 54, inciso 3º do Regimento Interno, proclamo a aprovação do relatório final da Comissão Especial, ficando, por sua vez, rejeitadas as contas do Poder Executivo do exercício financeiro de 2010. Determina a senhora secretária-geral da Câmara que, após lavrada e assinada a ata desta sessão, e baixado e publicado o decreto legislativo sobre o julgamento, sejam encaminhadas cópias do processo número 2626/026/10 do TCE, juntamente com cópia do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e do procedimento da Comissão Especial para o Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público Local. Consulta o plenário quanto à alteração da próxima sessão ordinária para o dia 17/6. Quem for favorável à sessão do 17/6, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade a mudança do dia da sessão. Agradeço a presença de todas as pessoas e declaro encerrada a presente sessão, ficando os senhores vereadores convocados para a próxima sessão solene do dia 12/6/2013, às 19h30, e sessão ordinária que será realizada no dia 17/6/2013, às 20h. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nosso Brasil. Concha, salve, salve.